Olá, eu estou fazendo esse vídeo para o projeto Autor Presente, que é coordenado e organizado pelo Instituto Estadual do Livro, um órgão da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Eu sou Lourdes Kaufmann, escritora e outras coisas também que eu sou, mas não vou falar agora. E vou contar para vocês a importância da leitura. Muitos são os benefícios da leitura. Um deles, que é o mais óbvio de todos, é o aumento do vocabulário. Se a gente fica só no nosso núcleo, se a gente fica só ali pela nossa casa, pela nossa escola, pela nossa creche, pelo nosso núcleo de amigos, o nosso vocabulário começa a se manter dentro daquele tipo que a gente usa ali. Ao ler, a gente vai tomar contato com outras palavras. Na maioria das vezes, a gente entende. E quando a gente não entende alguma palavra, o que a gente tem que fazer? Conversar com alguém que talvez saiba e que nos ajude, ou buscar, tentar ver um dicionário, seja lá o que for. Mas aquela palavra vai ficar na nossa cabeça, mesmo que a gente não entenda muito bem o que ela é. Um dia a gente acaba aprendendo. Um outro benefício é o aumento da nossa cultura. Pensem bem, se eu pego um livro que está lá falando de coisas que acontecem na Europa, na França, os livros de história, eles nos contam, estou falando de história com letra maiúscula, a história geral. Esses livros, eles ficam nos mostrando como são as culturas dos outros países. E mesmo que eu pegue um livro de literatura, que sejam histórias contadas, criadas por autores, escritores, eu vou ter contato com algumas outras coisas que são diferentes do meu lugarzinho. Entendem? E aí, isso aí é o aumento da cultura. E se eu aumento a minha cultura, isso é bom para mim. Eu vou chegar num lugar, eu vou conseguir entender o que as outras pessoas estão falando. Eu vou conseguir, de repente, até dar um palpite sobre alguma coisa. Porque eu conheci coisas diferentes. E tem outra, tá? A leitura faz a gente pensar. Às vezes a gente lê alguma coisa e fica, ui, o que é isso mesmo? Não entendi, vou ler de novo. E o processo de pensamento começa a acontecer. E muitas vezes a gente para no meio de uma leitura e vai devanear, vai começar a criar. Por exemplo, se eu pego um livro de história criada, que o autor cria os seus personagens, muitas vezes ele bota até ali que é uma menina magrinha. Ora, todas as meninas magrinhas são iguais? Claro que não. O leitor vai participar disso à medida em que ele cria a sua menina magrinha. Entenderam? Ou seja, quando ele fala numa floresta, nem todas as florestas são iguais. Mas a floresta da cabeça de cada um que lê é uma. É aquela que ele já conhece, aí ele vai acrescentando as ideias que o autor colocou e ele vai enriquecendo as imagens e as imagens vão fazendo o seu conhecimento. Ai, tem mais coisas. Muitas vezes a gente entra com uma vontade meio baixa assim de ler alguma coisa. Vou ter que ler esse livro. Ai, meu Deus do céu. Só que a gente, de repente, entra em contato com umas ideias diferentes nas quais a gente nunca pensou. E isto nos faz crescer. A gente pode questionar, a gente pode ficar falando com a gente mesmo, parar de ler, pensar, voltar a ler, tentar entender melhor aquela ideia diferente. E não simplesmente negar, é uma ideia diferente, eu não quero saber. Não, vai saber sim, até para saber se a tua ideia é boa. Entenderam? É por aí. Mas tem muitas coisas que a gente pode
desenvolver a partir da leitura. Por exemplo, a gente pode se conhecer. Mas o autor não está falando sobre mim, como é que eu vou me conhecer? Eu posso me conhecer sim, à medida em que eu leio um livro, não gosto muito, eu leio aquele outro lá, teve ideias interessantes, aí eu leio um livro de, sei lá, de pesquisas científicas e aquilo me entusiasma. A que conclusão a gente pode chegar? A gente pode chegar à conclusão de que gosta de coisas científicas. E isto vai fazendo com que a gente se conheça. E a gente se conhecendo é uma forma também, sabe de quê? Da gente começar a gostar. Porque muitas vezes a gente não gosta da gente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei ler, eu não sei pensar, eu não sei matemática. Que bobagem é essa? Se eu não sei uma coisa, eu vou acabar sabendo outra. E a leitura nos dá isso. A leitura nos leva a nos entender. A gente entende os outros, faz uma comparação com a gente, porque leitura não é simplesmente ficar passando ali os olhos naquelas letrinhas. Não. Ler significa compreender, pensar. E este pensamento pode ser assim, fecho o livro e fico pensando naquilo que eu li. O que será que tem que eu posso aproveitar disso aí? Esta leitura é boa. E em todos os livros vão aparecer coisas boas. Algumas não tanto, outras mais. E vão aparecer coisas que eu posso aproveitar para a minha vida. Cada um de vocês pode aproveitar para a vida de vocês. Isso é muito bom. Já imaginou vocês chegarem numa roda de pessoas mais velhas, conversando sobre um determinado assunto que vocês já leram? Pensem bem, de repente vocês podem entrar na conversa. Vocês podem dar a sua ideia a respeito de um determinado assunto. E isto vai fazer crescer o quê? Como as pessoas veem vocês. A leitura ajuda vocês a ser diferente daquilo que vocês são lá quietinhos em casa. E as pessoas, as outras pessoas, os outros, até amigos, os mais velhos, vão reparar em vocês. E vão gostar de conversar. Falar em conversar, a leitura, ela nos ajuda não só nessa coisa de pensamento e até da nossa autoestima. O que é autoestima mesmo? É aquela história da gente gostar da gente, né? Se orgulhar do que se é, entende? É muito bom. Quando a gente diz assim, eu sei isso, isso é bom, eu estou sabendo, eu vou adiante, é muito mais fácil de vocês conseguirem um lugar no mundo. É mais ou menos por aí a história, entenderam? E ler não é só a aquisição de vocabulário para a conversa de vocês vai ficar mais rica. Eu vou conseguir falar melhor, né? Eu vou conseguir expressar as minhas ideias. Por quê? Porque eu vi como é que se expressava aquelas ideias lá naquele livro. E isso vai ajudar vocês. Ai, é tão bom ler. É só com leitura que a gente cresce. Aí vocês devem estar pensando assim, mas que velha bem chata essa? Tá falando que a gente tem que ficar lendo o livro? Não! Eu não estou falando disso, não precisa. Vocês podem ler tudo que aparece na frente de vocês. Vocês podem ler livros, lógico, são importantíssimos. Eu sou uma que escrevo e gostaria que vocês lessem. Vocês podem ler jornais, vocês podem ler revistas. E aí vocês devem estar pensando, credo, que velha bem antipática e bem atrasada agora com a internet. Exatamente, vamos ler na internet. Só que assim, na internet a gente tem que tomar um certo cuidado com coisas que podem ser aquilo fake, né? Que podem ser
mentiras. Então, a gente tem que, quando é alguma coisa muito estranha, a gente conversa com o mais velho, a gente conversa com o professor, com o orientador e vamos ver o que é isso, afinal de contas, se eu posso acreditar. Mas, em princípio, se vocês vão ao Google e fazem uma pesquisa no Google, ali as pesquisas colocadas no Google, tudo que é colocado ali é muito, muito sério. É importante e faz bem pra gente. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê, mais a gente sabe. Entenderam? É mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Mas eu quero falar de uma outra coisa que é super importante. A escrita. Porque vocês não precisam só falar na vida, né? De repente, aparece uma namoradinha, um namoradinho, e vocês querem fazer uma carta, um bilhete, mesmo que seja lá uma mensagem pela internet, pelo WhatsApp. Se vocês escreverem com clareza, o que vai acontecer? A pessoa do outro lado vai entender e talvez vá se apaixonar por vocês. Pense bem. Não é uma boa. Agora, escreve uma coisa tudo errada, outra que de repente sabe. Ih, que coisa, essa aí não me interessa, essa aí não me interessa. Então, é também a tua imagem. A leitura vai te ajudar a formar a tua imagem como pessoa, certo? Tu vai escrever corretamente, tu vais poder fazer uma frase mais clara. Ah, tá, mas ninguém me ensinou. Não! Quanto mais a gente lê, mais a gente sabe. Quanto mais a gente observa as palavras, mais elas vão se fixando na nossa mente. O nosso cérebro, ele é um órgão que vai se multiplicando. Se eu boto pouca coisa para dentro do meu cérebro, ele fica pequenininho. Eu não estou falando em tamanho físico, assim, tipo o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma cadeira. Estou falando no crescimento, ele cabe muita coisa dentro do nosso cérebro. Ele não vai ficar um cabeção. E a gente vai. Quanto mais as células vão se transformando, vão aumentando e a nossa cultura, o nosso conhecimento vai aumentando. Isso é bom para nós. Isso é muito bom para nós. E tem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, eu pergunto para vocês: como é que vocês aprenderam a falar? Por que vocês diziam mamãe, papai, vovó, cadeira, mamá, seja lá o que for? Porque vocês, ouviram. Primeiro a gente ouve. Quando é pequenininho, a gente ouve as coisas todas. Depois a gente tenta repetir. Olhem só o processo. Se eu falo porque eu ouvi, eu vou escrever bem, por quê? Porque eu li. A leitura nos ajuda na escrita. Então, primeiro a gente ouve, aí a gente fala. Aí, sabendo falar, a gente vai aprender a ler. E aprendendo a ler, a gente vai adquirir ideias e a gente pode, além de falar, melhor escrever com clareza, fazendo com que as pessoas nos entendam. É muito importante ler, muito importante. Eu tenho alguns livros que eu gostaria que um dia vocês conhecessem. Aqui, eu até vou falar de uns aqui que eu tenho aqui, Sabe o que é isso aqui? São 3 livros, isso se chama trilogia. São 3 livros que se passam na nossa redenção aqui em Porto Alegre e que tem sempre os mesmos personagens. É uma avó e seus netos. A diferença é que em cada livro a avó vai ficando mais velha, mais chata, e os netos vão ficando também mais velhos, mais sábios, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo se comunicar. E aí vai indo. O primeiro as crianças são pequenas, o segundo as crianças já estão maiorzinhas e ajudam a definir quem, afinal de contas, fez um estrago lá na redenção, que foi o sumiço dos Santos Dumont. Como isso aconteceu? Quem fez isso? E no último,
tem algo muito legal. Eu adoro, pelo menos. No último livro, eu trabalho, sabe com o quê? Com extraterrestres. Sabe assim, as velhas, a avó já tá mais velha, tipo eu, assim, um pouquinho mais até. E ela está já, não sei se inventando moda, mas ela se comunica com os extraterrestres. Sim! E ela acaba se comunicando com os netos, que também desenvolvem essa habilidade de se comunicar por telepatia. Você sabe o que é telepatia? É não falar, é simplesmente pelo pensamento. E quanto mais pensamento eu tenho, melhor eu vou me comunicar, até mesmo sem palavras, por telepatia. Mas eu preciso delas. E de onde a gente tira tudo isso? Das leituras. De onde vocês acham que eu tirei tudo isso? Da minha história? Sim, até muito a ver com a relação que eu tinha com meus próprios netos. Mas todas as leituras que eu fiz, os diferentes estilos de autores diferentes, me fizeram ter o meu estilo. Aquilo que eu falei, que a gente acaba se conhecendo e acaba adotando alguma coisa que a gente gosta mais e que vai nos dar orgulho. Então é isso, gente. Estou muito contente de poder ter dado essa pequena palestra para vocês. Espero que vocês gostem e estou esperando ansiosa o dia em que a gente vai se falar pela internet no nosso encontro. Certo? Queridos, a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá o que for, tudo de bom para vocês, ó. Beijos!